Discussão única do processo 078, projeto de lei número 17/2016, altera parágrafo 2º do artigo 7º e o anexo 1 da lei número 5.307, de 3 de dezembro de 2008, que institui o plano de custeio de regime de previdência social dos servidores públicos do município de Jacareí, prefeito Hamilton Ribeiro Mota. O processo está em discussão. Boa tarde a todos os vereadores e vereadoras. Quero agradecer aqui a audiência dos telespectadores, das pessoas que nos acompanham pela internet, cumprimentar todos os funcionários dessa casa. Hoje um dia intenso de trabalho, 18 projetos sendo discutidos e votados, projetos importantes, como foi o caso da lei orçamentária, projeto que antecedeu, projeto que institui o Plano Municipal de Cultura, homenagens, enfim, projetos que, de certo modo, interferem na vida da nossa população, seja em um segmento ou no outro, mas o orçamento municipal, como eu disse, que foi discutido e votado, em primeira discussão, esse não. Esse interfere na vida de todos, porque abarca todas as áreas. E não menos importante é esse projeto que fala um pouco do custeio do nosso regime de previdência. Tenho muita tranquilidade para poder fazer aqui as minhas colocações. Como funcionário do Instituto, sou analista de benefícios, inclusive, a partir do dia 2 de janeiro, estarei retornando à minha função de origem. E essa é uma medida necessária, pautada na Portaria 403 de 2008 do Ministério do Trabalho e Previdência. Estou vendo que nós temos a maioria aqui no plenário, mas eu gostaria que nós tivéssemos 100% dos vereadores aqui nesse momento, porque é um projeto simples, mas muito técnico. Então, a ausência, às vezes, numa discussão, não estou falando aqui que os vereadores não têm capacidade de ler o projeto e já compreender, não é isso que eu quero dizer, mas eu sou líder do governo, sou funcionário do Instituto, tenho, às vezes, algumas informações que eu quero partilhar para a gente votar esse projeto e depois dá a impressão que não foi explicado. Então, nós vamos aqui esmiuçar um pouco do que se trata esse projeto. Ele tem um único artigo, na verdade. Um único artigo que muda substancialmente o parágrafo 2º do artigo 7º da Lei 5.307, de 2008, que fala do percentual, que é do servidor e do patronal, para o custeio da Previdência, do sistema próprio que nós temos aqui em Jacareí, que é o IPMJ. E eu quero me ater à mensagem, porque a mensagem é a justificativa do projeto,
e que ela não é publicada no boletim oficial. O que é publicado é só o corpo da lei, o texto da lei, mas aqui explica o que está no corpo da lei. Esse projeto de lei visa alterar dispositivos da Lei 5.307, de 2008, que institui o plano de custeio do regime de previdência social dos servidores públicos do município de Jacareí. As alterações propostas se mostram adequadas para o equacionamento do plano previdenciário do município, consubstanciado no percentual de contribuição mensal destinado à amortização do déficit técnico apurado na avaliação atuarial do município de responsabilidade da administração direta, legislativo municipal, das autarquias e fundações. Importante ressaltar que anualmente é realizado de forma obrigatória a avaliação específica do plano de previdência dos servidores efetivos, denominado de avaliação atuarial, com a finalidade de garantir o equilíbrio financeiro e atuarial do regime próprio de previdência do Instituto do município, com base em normas gerais de contabilidade e atuária. Aqui eu já quero fazer uma consideração. Nós temos todos os anos o cálculo atuarial. O que é o cálculo atuarial? É para ver a saúde financeira do Instituto, quanto que está sendo recolhido pelos servidores e pelo patronal, que é a prefeitura, a administração direta. Qual a perspectiva de vida para a gente poder chegar numa equação, num número que dê a garantia de que quem está entrando no serviço público hoje tem uma aposentadoria. Às vezes as pessoas de casa, algumas pessoas podem não compreender esse regime, mas é que nós temos uma diferenciação. Vou tentar ser o mais didático possível, porque a gente faz uma discussão não só para os vereadores, mas como para a sociedade como um todo. Então nós temos o regime geral, que é o INSS. E cada município, se tiver possibilidade legal, pode criar o seu instituto de previdência próprio. Pega água para mim, por favor. Foi o que nós fizemos aqui. Então nós temos um instituto enxuto, um instituto que tem uma saúde financeira muito boa, que tem um equilíbrio. E nós seguimos as regras do Ministério da Previdência. Seguindo, a avaliação atuarial tem por objetivo estabelecer os níveis de contribuição dos segurados e empregadores para o regime próprio, de tal modo que os aportes financeiros sejam suficientes para custear as aposentadorias e pensões a serem concedidas. O equilíbrio financeiro é abrangido quando a arrecadação dos participantes do sistema é suficiente para custear os benefícios concedidos. Já o equilíbrio atuarial é alcançado quando as alíquotas de contribuição, a taxa de reposição e o período de duração dos benefícios são definidos a partir de cálculos atuariais que levam em consideração uma série de critérios, tais como a expectativa de vida dos segurados, o valor dos benefícios a serem pagos e o período de contribuição dos participantes, objetivando a manutenção dos futuros benefícios dos sistemas. Foi o que eu disse anteriormente, são vários critérios que compõem. Desculpa, eu estou tomando bastante água, porque hoje nós estamos justificando e falando bastante aqui na sessão. E agora a gente entra para a parte específica do projeto, né? O custo normal para o regime próprio de previdência social do município, que hoje está sendo de 27,17%, e aí eu já faço aqui a divisão, 12,95% dos servidores e 14,22% do patronal, né? Foi apurado que o necessário seria 25,60%. Ou seja, hoje nós estamos acima, mas isso é o custo normal, o custo normal. Quanto ao custo suplementar,
Em análise, a reavaliação atuarial realizada no IPMJ em 2016, foi constatado que o regime previdenciário ainda apresenta um déficit técnico atuarial, ou seja, há insuficiência de recursos para a cobertura dos compromissos do plano previdenciário, pois a reserva técnica apontada é menor do que a reserva matemática do regime. O que está querendo dizer aqui? Eu vou dar um exemplo muito simplório para a gente entender o custo normal e o custo suplementar. O custo normal é como se nós tivéssemos, eu, por exemplo, eu tenho 2 filhas e eu projeto a criação das minhas filhas, com vestimentas, com alimentação, com estudo, para 20 anos. Então, com base no meu salário, a gente vê qual é o percentual que eu tenho que reservar para manter as minhas filhas. Isso é um custo normal, até 20 anos de idade. Só que, no decorrer desses 20 anos, muitas coisas podem acontecer. Então, a gente pode ter imprevistos, mudanças de regras, que interferem nesse recurso que eu guardo. Então, se eu estava guardando, por exemplo, 3%, se eu tiver um gasto a mais, ou um dispêndio que não estava previsto, obviamente, eu vou ter que reservar um pouquinho mais, ao invés dos 3%, talvez 4%. E isso é o suplementar, é o que está passando dos 3% para 4%. Dei um exemplo muito simplório, como eu disse, mas é o que está acontecendo. Dessa forma, considerando o prazo máximo de 35 anos para integralização da reserva de amortização, reservas a amortizar estabelecido no parágrafo 1º do artigo 18 da portaria 403 de 2008, o custo suplementar atual, verificado para o período restante do plano, corresponde a 22,20% sobre a folha de ativos. Diante de tal situação, do estudo técnico, apurou-se que o plano de amortização vigente mostra-se insuficiente. E agora nós vamos para o final da justificativa. Estabelecendo-se a partir de 2017 uma taxa de crescimento constante de alíquota durante 20 anos em 1,31 pontos percentuais, em substituição à taxa de crescimento hoje de 0,97 pontos, até atingir uma alíquota de 36,17, permanecendo constante a partir de então. E, por fim, com a implementação do financiamento do custo suplementar nos moldes propostos, restarão observadas as disposições estabelecidas pelo Ministério do Trabalho e Previdência Social, através da portaria 403 de 2008, sem a oneração excessiva dos cofres públicos. Resumindo, o servidor municipal não paga essa conta, para que não tenha distorções de falas aqui. Esse custo suplementar, ele é suportado pela parte patronal, pelo empregador. E a prefeitura, com base na normativa do Ministério, então, nós temos aqui um aumento de pontos percentuais, que isso daí foi medido pelo governo federal. Então, a gente sai de 0,97 pontos para 1,31. E isso foi colocado em uma planilha, e consta aqui do projeto, as páginas 5, que é o anexo 1, com a projeção para 35 anos, contado de 2009. Então, hoje, nós temos aí 0,97. O que está sendo incrementado, né, passando para 1,31, nós estamos falando aqui de 0,34. 0,34 pontos percentuais que está sendo acrescentado. Mas, repito, não tem encargo nenhum para o trabalhador, para o servidor público municipal. Isso é uma adequação necessária a ser feita, e por isso peço o voto favorável de todos os vereadores e vereadoras. Muito obrigado. O processo continua em discussão.
Não havendo mais quem queira discutir, passamos então para a votação. Vereador Analino. Favorável. Vereador Valmir do Meia Lua. Favorável. Vereador Edgar Sasaki. Favorável. Vereador Edinho Guedes. Relembrando, senhor presidente, que a presidente do IPMJ, a doutora Ana Carolina, esteve aqui na Câmara, na reunião das comissões permanentes, a qual participei, e explicou tecnicamente todas essas mudanças que nada mais são formas de se manter equilibrada as finanças para pagar os nossos aposentados da Prefeitura de Jacareí. Por isso eu voto favorável. Vereador Edinho Guedes, aliás, vereador Fernando Ótica. Favorável. Vereador Hernani Barreto. Bem lembrado pelo vereador Edinho, agradeço a presidente do Instituto, a doutora Ana Carolina, porque até hoje ainda pedia seu auxílio, né? E essa é uma atitude de responsabilidade, responsabilidade independente de cor partidária. Estamos fazendo algo que será aplicado por uma próxima gestão, mas eu tenho certeza que é de bom tom que façamos hoje essa alteração. Favorável. Vereador Itamar Alves. Esse é um projeto interessante que vai ao encontro dos interesses dos servidores públicos municipais e eu fico feliz porque a gente está terminando um ano aprovando um projeto dessa natureza. Por isso eu sou favorável. Vereador José Francisco. Favorável. Vereador Maurício Raca. Favorável. Vereador Paulinho do Esporte. Favorável. Vereador Rogério Timóteo. Favorável. Vereadora Rose Gaspar. Favorável. Processo 078, projeto de lei 17 de 2016, que restitui o plano de custeio do regime de previdência social dos servidores públicos do município de Jacareí, de autoria do prefeito Hamilton Ribeiro Mota, foi aprovado por 12 votos. Próximo processo.